Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua companhia e audiência aqui na TV Alemes. E a gente começa falando sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nesta quarta-feira, reunião ordinária da CCJR, que ontem, terça-feira, você acompanhou aqui com a gente, se reuniu extraordinariamente. Na reunião de hoje, os deputados membros da comissão deliberaram sobre vários projetos. Entre eles, um foi relatado pelo deputado Caravina e que permite a entrega do diploma de tecnólogo como comprovante de formação em nível superior para concursos da Polícia Civil. É um projeto de autoria do Poder Executivo, foi aprovado agora na Comissão de Constituição e Justiça, vem atendendo um pedido da Polícia Civil, que adequa ao texto que já existe na Lei Orgânica Nacional, que permite que o diploma de tecnólogo, o candidato que participe do concurso de agente de polícia judiciária, que é o investigador de polícia e o escrivão de polícia, possa concorrer com o diploma de tecnólogo. Isso amplia o leque de possibilidades para as pessoas participarem do concurso e é um pedido da Polícia Civil, veio com pedido de urgência, inclusive com acordo de líderes, porque o concurso está em iminência de acontecer, existe um pedido administrativo e da categoria para que tenha novo concurso para agente de polícia judiciária e essa ampliação vai permitir que esse concurso seja colocado em prática agora pela SAD. Além dessa proposta, também recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto relatado pelo deputado Júnior Mock e que autoriza a criação de uma nova vara judicial na comarca de Paranaíba. Eu acho que é um ganho significativo para Paranaíba, mas de modo especial para a sua população, que o Poder Judiciário identifica, né, um aumento significativo das demandas e, por conta disso, ele remete dentro da sua competência o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, solicitando, através da lei, a autorização para a criação de mais uma vara, para atender a demanda da população. Com isso, você, após aprovado o projeto, hoje foi votada apenas a sua constitucionalidade, mas aprovado o projeto, criado essa vara, você melhora o atendimento, a eficiência do Poder Judiciário e a prestação jurisdicional fica mais rápida, né? E chega ao cidadão de forma mais célere. Então, para nós é importante, eu acho que essa matéria, obviamente, é competência do Tribunal de Justiça, né, a iniciativa de matérias de natureza interna e passou na CCJ hoje. Espero que o plenário aprove o mais rápido possível e a nossa querida Paranaíba possa ser a grande beneficiária. Bom, e depois da deliberação na CCJR, essa matéria já foi encaminhada para a ordem do dia de hoje. E é sobre a votação de hoje que a gente fala agora aqui no Redação Final. 4 projetos estavam pautados para a sessão de hoje. E a gente começa falando desse projeto aí que a gente acaba de escutar a fala do deputado Júnior Mock, projeto de lei de número 214 do Poder Judiciário, autorizando, aliás, a criação de uma nova vara judicial lá na comarca de Paranaíba. E também, como disse o deputado Júnior Mock, que relatou o projeto na CCJR, a justificativa do Poder Judiciário é a crescente demanda de ações judiciais lá em Paranaíba, então que levantou essa necessidade de mais uma vara judicial lá no município. Matéria aprovada em primeira discussão pelos deputados estaduais. A matéria está tramitando com acordo de liderança, deve voltar já amanhã para votação em segunda discussão no plenário. O próximo projeto aprovado hoje pelos deputados estaduais é a redação final do projeto de lei de número 51, cujo autor é o deputado Júnior Mock. Nós falamos ontem sobre esse projeto, quando ele passou em segunda discussão, e que estabelece regras de boas práticas em ofertas de temporada. Quais são as ofertas de temporada? Um exemplo é a Black Friday. A ideia do projeto de lei é criar um ambiente seguro e transparente entre os comerciantes e os consumidores na hora em que essas promoções acontecem, né? Transparência, evitar a famosa metade do dobro, que infelizmente muitos comércios praticam. O que diz também o projeto de lei? Que quem promover essas promoções de temporada, né, como a Black Friday que eu mencionei, eles devem informar de forma bastante clara quais são os produtos que estão em oferta, qual era o preço habitual antes da oferta e qual é o preço no momento da oferta.
Tudo isso, como eu disse, para garantir uma relação bastante transparente, o PROCON fica responsável para fiscalizar o cumprimento dessa lei. Matéria aprovada em redação final segue agora para a sanção do Poder Executivo. O próximo projeto de lei é o projeto de lei de número 105, o autor é o deputado Antônio Vaz, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão e que traz uma mudança numa legislação que já existe aqui em Mato Grosso do Sul com relação à prioridade de matrícula para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. Essa prioridade de matrícula, como eu disse, ela já existe aqui no estado. Mas qual que é a mudança nessa lei proposta agora pelo deputado Antônio Vaz? O que os dados das vítimas e dos estudantes transferidos de escolas devem ser mantidos sob o máximo sigilo e apenas as autoridades vinculadas a esses casos de assédio, policiais ou autoridades judiciais, é que podem ter acesso a essas informações. Tudo isso para proteger, claro, as vítimas e os filhos dessas vítimas que acabam tendo que mudar de endereço, mudar de escola para que tudo fique bem. Matéria aprovada em segunda discussão ainda vai para análise dos deputados em redação final, porque sofreu emenda ao longo de sua tramitação. Vamos para o próximo projeto? Projeto de lei de número 138, o autor é o deputado Lucas de Lima, matéria discutida, votada e aprovada também em segunda discussão, e que cria aqui em Mato Grosso do Sul uma campanha sempre no mês de junho de conscientização e ações preventivas ao ceratocone. O ceratocone ele é uma espécie de afinamento da córnea e que acaba que essa córnea vire uma espécie de cone, tem um formato mais cônico, justamente daí vem o nome, né, o ceratocone. A ideia do deputado Lucas de Lima, ao propor essa campanha de conscientização sempre no mês de junho, é informar as causas do ceratocone, as possibilidades de tratamento e também estimular a doação de córneas, porque em muitos casos do ceratocone podem ser tratados, mas outros apenas depois de um transplante de córnea é que tem uma solução mais definitiva. E que para que esse transplante possa acontecer, é importante também estimular a doação de córneas aqui no nosso estado. Matéria aprovada também em segunda discussão. Bom, esses foram então os 4 projetos aprovados hoje pelos deputados estaduais. Os parlamentares também deliberaram na sessão de hoje sobre 3 requerimentos, 3 indicações, uma moção de aplauso e 2 moções de congratulação na sessão de hoje, 16 de outubro de 2024, quarta-feira, meio de semana. 11 horas e 22 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre um requerimento, aliás, uma indicação apresentada pelo deputado Renato Câmara, a partir de pedidos de uma associação de produtores de aves lá no município de Sidrolândia. Eles pedem uma solução imediata para as estradas vicinais, pois o mau estado dessas estradas tem impactado no escoamento da produção de aves. Que seja encaminhado expediente desse poder ao excelentíssimo governador do estado, senhor Eduardo Riedel, e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da AGESUL, senhor Maura Zambuja Rondon, solicitando, em caráter de urgência, reforma e manutenção e cascalhamento das estradas rurais que dão acesso às áreas de produção agrícola e pecuária no município de Sidrolândia, especificamente na Avicidro, através de reuniões, senhor presidente, com a Avicidro, pela frente parlamentar da avicultura, qual coordeno, me apresentaram vários pontos que precisam ser cascalhados e melhorados para que nós possamos encaminhar ao governo do estado um mapa que está aqui relatado, onde precisa ser feito essa manutenção, porque essa atividade tem perdido muito da sua lucratividade por conta de problemas na estrada, atolamentos, buracos e etc. E aqui tem um memorial fotográfico mostrando essas dificuldades
e também os danos que causam nas aves. Então, esse é um pedido da Avicidro que nós estamos encaminhando junto aqui com um mapa de todos os locais críticos para o secretário de Infraestrutura. E a última edição do Diário Oficial do Poder Legislativo trouxe a definição de acordos de liderança para a tramitação de algumas matérias aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ver então quais matérias agora passam a tramitar prioritariamente aqui na ALEME. São 3 matérias então que passam a contar com acordo de liderança. O primeiro é o PL 214 do Poder Judiciário, que inclusive já foi aprovado hoje em primeira discussão, que é a criação de uma nova vara judicial lá na comarca de Paranaíba. Para hoje, então, aconteceu a análise pela CCJR e a votação em primeira discussão, e amanhã, dia 17 de outubro, deve acontecer tanto a análise das comissões de mérito, como também a segunda discussão no plenário. Eventualmente, caso as comissões de mérito proponham e a CCJR também analise emendas parlamentares, amanhã mesmo, através de sessão extraordinária, essa matéria deve ser votada em redação final, mas isso tudo caso houver emendas ao longo dessa tramitação. Outra matéria que também está tramitando em acordo de liderança, a gente tem aqui também o projeto de lei 222, que foi encaminhado pelo Poder Executivo e que traz alguns ajustes naquela lei que nós falamos bastante já aqui na TV Alemes com relação a uma isenção parcial da alíquota previdenciária daqueles servidores com doenças incapacitantes. O que o governo está fazendo agora é esclarecer, definir de maneira mais clara quais são essas doenças incapacitantes, fazendo referência a uma lei federal que trata desse assunto. Hoje, então, a gente teve a designação do relator dessa matéria na CCJR no dia 23, na semana que vem. O relatório deve ser analisado e votado pela CCJR. No dia 24, análise em primeira discussão pelo plenário. No dia 29, os relatórios das comissões de mérito. No dia 30 de outubro, a votação no plenário em segunda discussão. E caso exista a propositura de emendas que sejam aceitas pelas comissões, dia 31 de outubro, então, a votação em redação final do projeto de lei 222. A terceira e última matéria que também está tramitando com acordo de liderança é o projeto de lei complementar, aliás, de número 12, também encaminhado pelo Poder Executivo. Nós falamos sobre a chegada dessa matéria ontem, aqui no Redação Final, e que reconhece os peritos papiloscopistas como peritos forenses. O deputado Caravina, inclusive, falou sobre esse assunto ontem, durante a sessão plenária, disse que foi uma conquista dos papiloscopistas agora serem reconhecidos como peritos forenses. Essa matéria, ela foi, então, já teve o relator designado na CCJR hoje. No dia 23 também, parecer da CCJR. No dia 24, votação em primeira discussão. Até o dia 29, após a aprovação em primeira discussão, a análise das comissões de mérito, para no dia 30 ocorrer a votação em segunda discussão. E caso existam emendas ao longo da tramitação, no dia 31 de outubro, a votação em redação final. Então, são essas 3 matérias que agora estão tramitando em acordo de liderança, uma tramitação calendarizada, como a gente costuma dizer também por aqui, aqui na Assembleia Legislativa. 11 horas e 28 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre um projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia Legislativa, que foi apresentado na sessão de hoje pelo deputado Roberto Achioca. Bom, contas de casa, acho que todos nós temos, né? Água, luz, telefone. Mas e quando a conta de água ou luz, por exemplo, de um mês para o outro tem uma elevação muito grande no consumo? O deputado Roberto Achioca agora quer que, quando essa situação aconteça, que os consumidores sejam alertados pelas concessionárias. Que institui a obrigatoriedade de concessionárias de serviços de água e de energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul de comunicar ao consumidor a ocorrência de leitura de consumo discrepante e dar outras providências. Artigo 1º. Institui a obrigatoriedade de concessionárias de água e de energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul de informar ao consumidor a ocorrência de leitura de consumo discrepante. Para os fins da presente lei, considera-se consumo discrepante o registrado com acréscimo superior a 35% em relação à medição do mês anterior. Artigo 3º. A comunicação será realizada preferencialmente por aviso em conta de consumo,
por meio de SMS, e-mail ou outro meio de comunicação. Parágrafo único. O alerta ao consumidor deverá conter a seguinte mensagem: consumo acima da média, evite desperdício. Artigo 4º. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria e revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor. O direito à informação do consumidor, obrigando as empresas concessionárias de energia ou água a informarem a ocorrência do consumo discrepante em suas faturas. Desta forma, o que se busca com o referido projeto é ampliar o direito de informação clara e adequada ao consumidor sul-mato-grossense sobre a existência de consumo discrepante nas faturas de água e energia, visando a economia, melhoria e racionalização do serviço público. E a deputada Gleice Jane apresentou requerimento ao governo do estado, cobrando especificamente da Secretaria de Estado de Educação qual é o quadro de vagas puras para professores da rede estadual de ensino, tudo isso já visando a chamada de concurso. E faço aqui alguns questionamentos para a Secretaria de Educação sobre concurso público. Nós temos um concurso público em vigência e há um clamor da categoria aguardando para a chamada desse concurso. Nessa semana, que é a Semana dos Professores, ontem comemoramos o Dia dos Professores e das Professoras, eu venho aqui questionar a Secretaria de Educação sobre o quadro de vagas, como é que está esse quadro de vagas, com diversos questionamentos aqui, para que a gente possa acompanhar e saber quando, como e quais são as vagas que estão à disposição para a chamada do concurso público imediato, né, na rede estadual. Ainda falando sobre o tema educação, a deputada Lia Nogueira cobrou, na sessão de hoje, as razões para a dispensa de uma professora de apoio lá no município de Amambai. Como mãe atípica, recebi essa denúncia na semana passada, quando foi esta semana, pais, comunidade escolar fizeram uma manifestação lá em Amambai. E veio essa informação, essa medida, ninguém sabe ao certo o porquê disso ter ocorrido. O fato é que esses professores de apoio, professores de sala de recursos multifuncionais, foram simplesmente dispensados em Amambai sem nenhuma justificativa plausível. E essa dispensa tem prejudicado, causado impactos negativos na educação inclusiva no município de Amambai, afetando diretamente esses alunos atípicos, como autistas, Down e também pessoas com deficiência. Esses profissionais são essenciais para garantir que os alunos com essas deficiências, eles possam ser integrados na educação, no ensino regular, e eles possam também ter formação, assim como os demais estudantes, já que é uma previsão legal. E é inadmissível isso ocorrer em Amambai. Ontem nós comemoramos o Dia dos Professores, e agora a gente vem com uma notícia dessa, deputado Pedro Kemp, de que esses professores foram desligados, essas crianças estão fora da sala de aula, sem nenhum atendimento na sala multifuncional, e muito menos o professor apoio. É algo que é inadmissível, é um retrocesso total. 11h33, a gente fala agora aqui no Redação Final sobre um assunto que predominou durante a sessão de hoje, que é a possibilidade da unificação das eleições gerais com as eleições municipais. Esse tema foi trazido pelo deputado Júnior Mock durante o grande expediente. A Constituição Federal, ela dispõe no seu artigo 60 que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 1 terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 2, do Presidente da República; 3, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, se as assembleias legislativas
aprovarem, deputado Zeca, mais da metade das assembleias do país aprovarem um projeto de apresentação de emenda constitucional alterando o processo eleitoral para que haja eleições a cada 5 anos ou a cada 6 anos, unificando os processos, esse projeto tramita livremente na Câmara Federal e no Senado Federal, no Congresso Nacional, como emenda constitucional apresentada pelas Assembleias Legislativas do país. Então, acho que está na hora de a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul poder iniciar um processo dessa natureza, e eu tenho certeza que, embora não esteja em discussão na pauta do Congresso Nacional, a hora que chega, é um assunto que vai tomar conta, e a sociedade como um todo, se você perguntar para 10 pessoas, 10 vão dizer a mesma coisa. Não tem quem aguenta processo eleitoral a cada 2 anos. O presidente Gerson Claro, inclusive fazendo referência a uma entrevista que ele concedeu à imprensa no dia da eleição, no dia 6 de outubro, também apoiou essa ideia e disse que a unificação das eleições pode ajudar, aliás, o gestor municipal para que ele possa desenvolver seus projetos de governo no longo prazo. Ao sair da votação, alguns órgãos de imprensa vieram fazer algumas perguntas sobre o processo eleitoral, sobre democracia, e, como sempre, fizemos uma manifestação a respeito do processo democrático, o momento de disputar a eleição, os embates eleitorais, a disputa, e, naquele momento, eu manifestei a minha preocupação com processos eleitorais a cada 2 anos. Nós estamos vivenciando uma realidade em que o prefeito se elege, no primeiro ano ele tem que arrumar a casa, porque ele recebe, é normal isso, e no segundo ano ele vai começar a participar de um processo eleitoral estadual. Então, num ano é arrumando a casa, no outro ano preocupado com o processo eleitoral estadual. O governador se elege, tem 1 ano para organizar a casa, seu projeto, e no segundo ano ele tem que preocupar com o processo eleitoral municipal. E, além disso, uma preocupação com os processos de reeleição. É comum acontecer a eleição e a pessoa assume a eleição preocupado com suas alianças e com o estabelecimento de um processo que o levará à reeleição e deixa para segundo plano a preocupação com a população. Nós temos já a PEC no Senado, PEC número 19/2020, que é do deputado Wellington, do Mato Grosso. Temos uma série de outras PECs que já unificam a eleição e tratam, inclusive, do fim da reeleição e de um mandato de 5 anos. Quero registrar para Vossa Excelência que, no meu ponto de vista, nós temos que fazer uma manifestação e escolher qual dessas PECs atende melhor, uma manifestação da Casa pedindo a unificação nacional da eleição e também pelo fim da reeleição para o Executivo com um mandato de 5 ou de 6 anos. Isso é assunto para a gente discutir, é a minha ideia, deputado. Bom, o deputado Zeca do PT também participou desse debate, mas levantou um outro ponto com relação a esse assunto. Vamos conferir. Eu já fui árduo, grande defensor de eleição a cada 6 anos. Me converti. Eu sou contra, não assino a PEC. Por quê? Porque é uma forma de distribuição de renda, deputado. A direita, através de seus vereadores, seus cabos eleitorais, compra voto. E é verdade, deixa distribuir renda para o povo mais pobre. Eu andei esse estado inteirinho, por mais esdrúxula que possa parecer minha intervenção. Eu andei esse estado inteirinho dizendo ao povo mais pobre, se oferecerem, o vereador te oferecer da direita, não aceite 50.
peça 200, depois dá uma banana e vota no outro candidato. É assim que nós vamos educar a chamada classe, porque não é classe coisa nenhuma, a classe política. Pedro Kemp, tem que tomar dinheiro. Portanto, a eleição a cada 2 anos, para me concluir, é absolutamente salutar, por mais esdrúxula, repito, que pareça a minha intervenção. O deputado Coronel Davi também participou desse debate, mas fazendo críticas ao posicionamento do deputado Zeca do PT. Eu respeito o deputado Zeca do PT, apesar da diferença ideológica, os cabelos brancos dele, foi governador do estado, me promoveu a coronel da PM e eu sou muito grato a ele, tenho uma gratidão enorme. Mas a nossa diferença ideológica não me permite concordar com ele. Lamento, deputado Zeca. Lamento. Tudo que Vossa Excelência falou em relação à direita, eu julgo assim como uma grande ofensa a todos aqueles que buscam a eleição para representar o povo do seu estado, do seu município. E acho que já é desespero da esquerda, porque não conseguiram eleger nem 1/3 das prefeituras que eles pretendiam eleger agora. E eu não tenho dúvida nenhuma de que em 2026 a gente vai tirar o PT da presidência da República e extirpar esse mal que, infelizmente, engana o povo, promete muito, e é esse o retrato do povo brasileiro. Bom, a deputada Gleice Jane e o deputado Urídio Lopes também participaram desse debate. E a íntegra, você sabe, sempre pode conferir lá no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. 11h40 em Mato Grosso do Sul. Então é isso, a gente vai chegando ao fim da edição de hoje aqui do Redação Final. Eu te agradeço mais uma vez pela sua audiência. Lembrando, amanhã, 8h45 da manhã, tem primeira discussão ao vivo com a Maritê Kogo e o Gustavo Fages, antecipando os assuntos que devem ser pauta na sessão plenária. Outras notícias lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br. O site hoje também destacando outro projeto analisado pela CCJR, que cria a semana de conscientização do descarte do lixo perfuro cortante aqui no nosso estado. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.